Gente, começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, aula 2, Resolução 7/2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, com questões. Bora comigo! Agora vamos ver o currículo. Artigo 9º. O currículo do ensino fundamental é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Então, olha só, o currículo do ensino fundamental é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Parágrafo 1º. O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Continuando. Parágrafo 2º. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelos recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Gente, muito importante guardar essa questão das experiências escolares, o que são, né, essas experiências e qual a importância delas. Parágrafo 3º. Os conhecimentos escolares são aqueles que olha só, as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo. As escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que serve de elementos para a formação ética, estética e política do aluno, que são os princípios. Base nacional comum e parte diversificada, complementariedade. Gente, olha só, desde 2010, né, nós temos aí a Constituição Federal, desde 88, que veio falar da base, que fala dessa base, e aconteceu agora recentemente só. Bora! Artigo 10. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, em que eu considero aquilo que é local, a cultura local. Artigo 11. A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos, ou seja, a nossa Base Nacional Comum Curricular nos diz isso também, a documentação. Parágrafo 1º. A articulação entre a Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão, com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia, que perpassa todo o currículo. Então, olha só, essa articulação entre a Base Nacional Comum e a diversificada, aqui especificamente ele trata do ensino fundamental, vai possibilitar o que, gente? Uma sintonia dos interesses mais amplos da formação básica do cidadão com a realidade local,
às necessidades dos alunos, às características regionais da sociedade, da cultura e da economia que perpassa todo o currículo. Parágrafo 2º. Voltados à divulgação de valores fundamentais, ao interesse social e à preservação da ordem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum, a que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vive, ou seja, do Iapoque ao Chuí, asseguram a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos projetos político-pedagógicos da escola. Continuando. Parágrafo 3º. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades. Tranquilo, né, gente? A ler é isso mesmo, é mais uma leitura mesmo. Você tem que ler uma, duas, e aqui tá para você ler, ouvir e ainda ter algumas discussões em cima, para não esquecer. Artigo 12. Os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. Artigo 13. Os conteúdos a que se refere o artigo 12 são constituídos por componentes curriculares que, por sua vez, se articulam com as áreas do conhecimento, a saber, olha quais são essas áreas do conhecimento aqui nessa diretriz aqui: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Desta forma, como está aqui, que você tem que guardar esse artigo 13. Artigo 14. O currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da arte, a educação física e o ensino religioso. Artigo 15. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento. Nós temos aí as linguagens. Nas linguagens eu tenho língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Gente, guarda do jeito que está aqui. Se pedir a Resolução 7 de 2010, que vai tratar das diretrizes, do ensino fundamental de 9 anos, é dessa forma que está, tá? Aqui, isso são as linguagens aqui. 2, matemática. 3, ciências da natureza. 4, ciências humanas, em que eu tenho história e geografia. E 5, ensino religioso. Não esqueçam. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O ensino de História do Brasil
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, que está lá no artigo 26, parágrafo 4º da nossa LDB, a 9394 de 96. Gente, dá uma olhadinha, volta lá na Constituição Federal, dá uma olhada como está atualizado isso no artigo 26. Parágrafo 3º. A história e as culturas indígena e afro-brasileira obrigatórias nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e olha só, e em especial no ensino de arte, literatura e história do Brasil, assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação, conforme o artigo 26A da LDB, que é 9394/96, que foi alterado em 2008 aqui por essa lei. Verifiquem lá também. Sua inclusão, olha só, amplia o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades plurais e solidárias. Parágrafo 4º. A música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. Parágrafo 5º. A educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta, olha só, a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9394/96, que é a nossa LDB, que vai falar se ele tem mais de 30 anos, se ele tem prole, se ele tem os filhos. Ali tem alguns detalhes que faz com que a educação física se torne facultativa. Parágrafo 6º. O ensino religioso de matrícula facultativa, gente, a matrícula é facultativa ao aluno, não é obrigatória. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Ou seja, não posso tentar convencer ninguém, não. Mas a matrícula do ensino religioso é facultativo, não é obrigatória ao aluno, não é. Artigo 16. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades de abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Tranquilo. Continuando aqui, ó. Temas como? Quais são esses temas? Saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o ECA, a Lei 8.069 de 1990, a preservação do meio ambiente, nos termos da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 99, educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo. São esses os temas. Guarde, que está aqui aonde? No ensino fundamental de 9 anos. Parágrafo 1º. Outras leis específicas que complementam a Lei 9394 de 96, que é a LDB, determinam que sejam ainda incluídos temas relativos à condição e aos direitos dos idosos,
que é a Lei 10.741 de 2003, e a Educação para o Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97. Parágrafo 2º. A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas do conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada. Guarda esse parágrafo. Como é que essa diretriz do ensino fundamental de 9 anos entende como trabalhar a transversalidade? Olha lá, a transversalidade ela constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas do conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada. Parágrafo 3º. Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a produção e a disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, que contribuam para a eliminação de discriminações, racismo, sexismo, homofobia e outros preconceitos e que conduzam à adoção de comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. Artigo 17. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, será incluído obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser escolhida. Vamos para um teste. Olha essa questão. A Resolução 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, estabelece como fundamentos. Inciso 1. O ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Ouvido treinado. 2. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público gratuito e de qualidade com seleção através da idade? Dói o ouvido, né? Não. 3. O ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação que busque no seu cotidiano a qualidade total, entendida como sinônimo de eficiência e eficácia. Gente, isso é qualidade total. Está muito ligado ao tecnicismo, né? Não, qualidade total muito ligada às empresas. Então, quais são as corretas? Apenas a alternativa A, novamente. Gente, encerrando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Maravilhoso estar aqui com vocês. Bora estudar e já já tem a continuação dessa diretriz. Um beijo!